sobre os judeus. Em 1852, já o pároco de Carção, concelho de Vimioso, se queixava ao bispo de Bragança de que, desde há uns anos, os cripto-judeus da terra haviam crescido em número e pareciam perder o medo de se assumirem como tal. No século XVII, porém, Carção foi duramente castigado pela Inquisição. Dedicavam sobretudo ao tratamento das peles, aos cortumes, e era uma comunidade muitíssimo rica nesse ponto. A comunidade sujo-organizada é uma comunidade muito coesa, com forte cariz religioso, e surge organizada a partir, nós fomos de 1682. Carção é uma terrinha que tem 400, 500 habitantes nessa altura. Sabe que tem 228 processos de Inquisição. Qual é a terra que tem uma tal percentagem? Nenhuma. E depois desses processos todos, houve entre 18, o mínimo 18 e o máximo de 25, não sabemos quantos, entre 18 e 25 que foram queimados na fogueira. Receosos da Inquisição, vários cristãos novos de Carção partem para Livorno, na Itália, onde contactam com a comunidade judaica local, trazem livros religiosos impressos em português e aprendem sobre o judaísmo. Eu por duas vezes encontro, em 1682, é o Domingos Oliveira que vai a Livorno, e anos mais tarde há um Roque Rodrigues, que é filho de uma Isabel Luís, que tem a alcunha de Bonita, que é uma ré que tem o seu São Benito com o seu retrato pendurado na igreja de Carção. O São Benito era envergado pelos condenados do Santo Ofício. Quem morria na fogueira tinha o seu rosto pintado antes de morrer e pagava o pintor. O São Benito não se queimava na fogueira. E vinha a ser exposto na igreja da terra, que era para nunca mais a família esquecer aquela vergonha de ser judeu, não é? Estava com as paredes todas forradas, de um lado e do outro, desses sacos, desses bandeiras, não é? Com a cara dos condenados, todos lanchados, a arderem no inferno. De maneiras que qualquer pessoa entrava, parava ali com a figura da mãe, a figura do pai, a figura do tio, a figura do avô. Era ignominioso, não é? Como cristãos novos e penitenciados, eles não podiam, em princípio, pertencer a confrarias. E a confraria principal de Carção era do Santíssimo Sacramento. Mas eles conseguiram. Fizeram grandes promessas de enfeitar a igreja com coisas riquíssimas. E taparam? E taparam os São Benitos. Portanto, sei que em 1722 começaram a desaparecer os São Benitos. Depois, passados 2 anos, foi outro mordomo. Embelezou novamente a igreja, isto e aquilo, e aproveitou para retirar mais alguns São Benitos. Mas chegou-se ao ano de 1735 e já não havia São Benito nenhum na igreja. Todos já tinham desaparecido. Que a maioria desses São Benitos que foram tirados eram enterrados nos campos de vinhas que circundam a Carção. Não sei se neste momento continua a ser assim, se não... E que pertenciam às famílias judaicas? Exatamente. O grande medo dos inquisidores, e quando levantaram estes processos aos mordomos, que supostamente teriam retirado os sabenitos, era que eles, a partir daqueles sabenitos, fizessem uma adoração e fizessem do estilo uma confraria e os adorassem como santos, vamos lá. Porque isso tinha, durante a história da Inquisição, isso aconteceu várias vezes. Esta cruz marca o local da antiga Capela de Santo Estevão, erguida em 1661. Todos os fundadores eram cristãos novos processados pela Inquisição. Passados meia dúzia de anos, aparece-nos como mordomo principal da capela, exatamente um tal Domingos Oliveira, que era pura e simplesmente o Rabi. Foi o homem que foi a Livorno e que trouxe lá o livro sobre a lei mosaica, foi o homem que foi a Roma pedir ao Papa um breve para as indulgências da Igreja, e então era ele o mordomo da capela, e depois faziam cá as cerimónias que eles chamavam missa seca. Era uma espécie de Rabi, na clandestinidade, não é? O Rabi, Domingos Oliveira, e processos, levanta a Inquisição nessa altura, é que foi muito feroz, porque
celebrar... O que é que a Inquisição o acusou? De ter celebrado uma cerimónia judaica numa capela católica? De fazerem cerimónias judaicas. E veio-se a descobrir, portanto, que eles criaram uma confraria cristã, de certo modo, para servir de capa, para, em comunidade, fazerem cerimónias judaicas. Como é que vocês gostavam de ver a Carção e a herança do judaísmo recuperada e até aproveitada em termos de turismo cultural? Pronto, nós estamos a fazer esforços e a saída deste livro, Carção, Capital do Marranismo, pode ser o pontapé de saída, à semelhança do que tem acontecido com as jornadas da história local. Poderá eventualmente surgir um projeto nesse âmbito, no sentido de criar a rota do judaísmo, essencialmente, pronto, a rota do marranismo, que Carção tem muito a dar e muito a dar a conhecer aos nossos visitantes e a quem nos queira estudar mais um bocado. Em 1930, Barros Basto mobilizava os descendentes destes cristãos novos em Carção. Ainda viviam na praça, como no século XVII, e seguiam as mesmas ocupações. O senhor foi durante muitos anos o ferrador aqui de Carção. Sempre, toda a vida. E o seu pai? O meu pai também era ferrador. E o seu pai era de família de judeus? Era. E o senhor também é judeu? E serei até morrer. As raparigas das famílias judias trabalhavam mais em quê? No tiar e a costureira. Costureiras havia cá muitas. E tiar também havia cá muito. Andava com o negócio para o Conselho de Miranda e de Mioso, a vender azeite. Andei há alguns 60 ou 70 anos a vender azeite. O senhor era de uma família de judeus? Era família, era dos meus pais, eram de família de judeus. Era o meu pai. Este largo era um ponto importante. Um ponto importante para os judeus e os lavradores, que na altura chamavam judeus e cabrões, desculpando o termo, né? Portanto, e eles, pronto, os lavradores usavam para as farras deles, né? Ferros e realejos e mais ou menos isso, umas garrafas com... Nas festas. Portanto, os judeus usavam guitarras, violões e coisas parecidas. Juntavam-se aqui, passavam um ribeiro aqui e um pontão que estava aqui assim atravessado. Aqui era o ponto de encontro deles, depois arranjavam batatada até à morte. Pancadaria. Pancadaria. Isso até que altura? Isto aí até talvez 40, mais ou menos. Depois dali é que aquilo terminou. Só havia com certeza casamentos entre uns e outros? Começaram-se a casar uns com os outros e a guerra acabou. Porque uns eram cabrões e outros eram judeus. Os cabrões eram que andavam na agricultura e nós os judeus eram que andávamos por fora. Agora a nossa vida não era a dos judeus. A dos judeus lá que governavam nos seus negócios. Nós tínhamos que andar atrás de um burrico com os nossos pós. Chegámos uma polha como agora e já andávamos a chegar no campo, numas progas à borda dos rios, ou aguardar uma cereja, ou aguardamos um figo, nos hórticos que tínhamos lá para direitos à paradinha. Ainda lá estão os outros. O meu pai, pronto, meteu-se ali, foi para a França e comprou aquela casa ali, no meio dos judeus. E eu às vezes ouvia-os discutir de garoto e tal. Oh, e tal, deixaste vir para aqui um cabrão, para o meio de todos os judeus. Vamos expulsá-los daqui. Portanto, mas pronto, não. Lá os cães da praça dizíamos. Já viu assim, os da praça não podem ver os dos arrabões que estávamos cá para cima. A Carção distribuiu cola e cortumes por todo o norte do país. Fabricava-se cola dos cortumes, aquela gordura que saía dos cortumes, para poder curtir a pele e depois vender a pele para o calçado e por aí fora e para outras coisas. A cola era distribuída por todo o norte do país. Carção abastia com carroças, enquanto o comboio não apareceu, vai lá, enquanto o comboio não chegou a Bragança, as carroças de Carção saíam carregadas de peles e cola para a Guarda, para Viseu, para o Porto, para Vila Real, para todo lado, para poder abastecer o mercado. Tudo oficinas de famílias judaicas? Sim, tudo exclusivamente oficinas de famílias judaicas, que não havia nenhum labrador a trabalhar em oficinas. Quem é que mandava mais os filhos à escola? Os judeus ou os lavradores? Eram os judeus. Os lavradores tinham de ir a botar a canhona para aqui, a botar o bitelo para ali. E uns e outros não iam à escola. E quem é que trabalhava nas terras dos judeus, se eles não trabalhavam? Nas terras dos judeus. Eram os lavradores.
Em Carção, é costume dizer-se, há cerca de 100 e tal canudos. Veja, uma aldeia desta dimensão, e cerca de 80%, ou 90%, sem exagero, cerca de 80%, essa gente que conseguiu a licenciatura é filha de judeus. Percebe? Isto diz bem da capacidade dos judeus e das capacidades dos labradores. Os labradores era gente de trabalho, só pensava em trabalho, em sobreviver. A sua mãe alguma vez acendeu as candeias na sexta-feira para fazer a reza da sexta-feira? Sabia, senhora. Lembra-se do que é que ela dizia? Eu sei lá, já não me lembro, meu filho. Já estou no fim da minha vida e já não me lembro nada. Em Argozelo, as famílias